Pessoal, boa noite. Estamos aí, mais uma transmissão ao vivo aí das nossas lives, negócios jurídicos. E hoje teremos aí a ilustre presença do nosso amigo e parceiro, Rodrigo Piazeta, que vai nos falar aí um pouquinho sobre o que a gente deve esperar aí para esse período de crise. As empresas devem se portar já diante da crise, está entrando aí já conosco. E o que esperar no cenário pós-crise também. Alô, Rodrigo? Opa, Opa! E aí? peraí que eu tô virando a tela aqui. Tranquilo? E aí, como Tudo é que tá, certo? Cristiano? Como é que Tudo tá? Tudo bem? Tudo, jóia, cara? Tudo tudo bem. ótimo, tudo ótimo. Vamos lá, já estava fazendo uma breve introdução aí do que né, o pessoal vai ver hoje. Então, justamente dar um panorama, né, de como é que as empresas podem encarar, né, essa crise. A gente tá vendo aí os efeitos bem sérios, né, digamos assim. Então, queria justamente que tu começasse aí a nos ilustrar um pouquinho do que está acontecendo aí, né, no mundo, né, o que essa crise está impactando, né. Na realidade, o ano iniciou aí bem, né, a gente imaginava que pudesse ser um ano aí de recuperação, né, muitos empresários aí apostando numa retomada de crescimento e tudo mais. E aí, de repente, fomos surpreendidos aí por um vírus, né, que causou todo esse rebuliço aí. E É então, verdade. justamente, vamos ver aí o que a gente tem, o que nos espera, né, esse cenário aí. O que tu tem para nos dizer? Então, realmente, a gente estava vindo com uma perspectiva bem positiva, né? Apesar de alguns ruídos de comunicação aqui no Brasil e algumas dificuldades que a gente já vinha apresentando. Lembra que um pouco antes de acontecer o vírus, a gente teve aquela situação de um comediante apresentando um PIB baixo, né? Um Uhum, crescimento econômico bem baixo. Isso até causou certo estranhamento ali naquele momento, né? Foi de crescimento de 1%, 1,1% na mesma linha do ano passado, né? Então tinha sido o primeiro ano do governo do Bolsonaro, a expectativa uhum, era de que o crescimento fosse maior. Não foi, mas aí ainda tinha aquela questão de que estavam se ajustando as reformas, né? Já recém tinha sido aprovada da Previdência, reforma tributária, tinha uma agenda de reformas, né? uhum. E todas elas acabaram ficando por terra, né? Ficou assim um segundo momento se discutir isso. Pelo contrário, até o que a gente está vendo hoje bom, aquele crescimento já era, a previsão é 5% de queda, no mínimo, né? E a gente está vendo um endividamento extremo do governo, porque tem que primeiro ajudar as empresas e as famílias que estão carentes. A gente tem visto a gente vai entrar Uhum. depois, né, nos detalhes Isso, das ajudas financeiras. do governo. Isso de alguma forma impacta nas contas públicas. E, por outro lado, também a queda na arrecadação, né? Que também as empresas são as grandes pagadoras de impostos e uma queda de faturamento de 50%, 70%, 90%, não tem como pagar imposto, sem contar a postergação do pagamento de muitos impostos Uhum. também, né? Isso É. tudo tem um impacto fiscal. E aí todas aquelas políticas de austeridade, de crescimento, de ajustar as contas públicas para criar uma condição econômica positiva para um crescimento, ficou para um segundo momento. Então aí a gente vê também o próprio juro a 3% que o pessoal está falando, né, está hoje atualmente, Uhum. que em outros momentos a gente comemoraria, porque seria realmente um fato muito É. positivo, né, um juro a 3%.
mas hoje ele revela uma certa falta de energia, falta de estímulo na economia, né? Quer dizer, a economia Uhum. não está andando, tu pode baixar a zero Não o gira. juro, Uhum. não tem quem pegue, porque as expectativas, né? A incerteza é muito grande no mercado e no Brasil mais É. ainda. Outro ponto que é interessante notar é que a gente analisando o câmbio, o dólar é um bom indicador de risco, de incerteza, porque as pessoas pegam e compram dólar, né? Uhum. E que é o flight to quality, que as pessoas chamam, né? Voo para qualidade, para onde tem um ativo seguro. E o dólar no Brasil, ele foi o que mais se valorizou em relação às outras moedas de países emergentes, porque tem um grande componente de risco, né? Que a gente está vendo Uhum. nesses mandos e desmandos. Então, tu vê assim, ontem teve aquele decreto que liberou as academias, as salões de beleza, e o ministro não sabia. Em São Uhum. Paulo, teve o rodízio, né, dos carros lá, o secretário de urbanismo não sabia, né? Então, tem esse grau de incerteza muito grande. Esse É. é outro ponto, né? A gente fazendo home office e essas notícias, todo dia a gente não consegue trabalhar, a gente fica vendo as notícias aqui, né? Tem que se Então, todo dia, atualizar, exatamente. parece uma novela, a gente fica lá, vamos ver o que vai acontecer hoje. E aí, hoje teve É. mais um vídeo do Moro lá, né, da reunião ministerial. Isso tudo gera uma situação muito ruim, uma incerteza. E é isso, né? Dinheiro não tem partido, não tem ideologia, né? O investimento, ele quer um lugar seguro para colocar seus recursos, né? Um lugar de estabilidade política, jurídica e econômica. E isso o Brasil está cada vez mais longe. Então, É. assim, mas a minha grande preocupação é com o endividamento público mesmo, né? Que a gente pode chegar a, a mais de 70%, 80%, ou até passar 100% do PIB. É Uhum. como se a gente pensar numa empresa ou numa família que tem toda a sua renda comprometida com dívida. Claro que o governo é um pouco diferente, porque pode emitir moeda e pode se financiar de Sim. certa forma, mas esse é um risco que o Brasil já correu. Preocupante, né? É. É uma história que a gente já viveu lá no passado. Então, se Uhum. isso, a grande questão é, ok, a gente precisa passar por esse déficit público gigantesco agora. A questão é se a gente vai conseguir controlar esse déficit público no momento de expansão da economia, né? E aí é que Uhum. mora o perigo, porque Sim. o Brasil, ele se caracteriza historicamente por não ter um controle, um ajuste fiscal muito acertado. E Uhum. aí o juro vai subir de novo, pressão inflacionária, menos investimento. Então o risco também não é só para 2020, é 2021, 2022. Um Tá grande longe ainda, né? acaba sendo um impacto de médio e longo prazo aí, né? A gente está sentindo hoje, mas pode vir a ter impactos maiores aí no futuro, né? O Brasil pode Sem dúvida. desajustar toda a economia, todo o arranjo econômico, né? Eu estava vendo aqui, cara, que nos Estados Unidos que é muito mais pesquisas e muito mais né, o desenvolvimento lá de, Sim. de As pesquisas informações circulam e mais. Aham. interações, é muito maior. Fizeram um questionário lá a respeito de da intenção das pessoas em irem em shows, em cinema, academia de ginástica também, Uhum. salões de beleza, e quem não está preocupado, quem iria sem se preocupar com nada. Só 18% vão sem se preocupar com nada. E 55% evitariam cinema, por exemplo. Uhum. 55 bares, 53 eventos, 30% salões de beleza.
Então, assim, é aquela coisa, não adianta só liberar e tudo, né, É. flexibilizar a quarentena, né? A E gente até quando, precisa, né? Na realidade, a pergunta é até quando isso, né? Esse comportamento ele vai ainda estar presente nas nossas rotinas, né? Porque a gente vê isso usar, diariamente, né? A gente conversa com amigos, com vizinhos, parentes, né? Muitos deles estão realmente apavorados, não saem de casa para nada, né? Enfim, e não estou aqui julgando, né? Se está certo ou não está certo, mas, enfim, o fato é que a gente, né, mais cedo ou mais tarde, vai precisar retomar as nossas rotinas, né? Claro que com algumas adaptações, né, natural, mas não dá também para a gente evitar, né, por completo, algumas situações normais do nosso dia a dia, né, alguns compromissos habituais. Claro que ainda é prematuro, né? A gente está falando ali enfim, cinema, teatro, academia, claro, talvez isso seja realmente das últimas coisas, né, que vão começar a entrar novamente nos nossos hábitos, né? Mas claro. e o problema gravíssimo, né? Porque assim, como é que essas pessoas até lá, né, vão sobreviver, né? A gente está falando aqui de, por exemplo, academia, né? Quantos personal trainers não tem aí, né? Eu conheço vários aqui, inclusive, né? Alguns, inclusive, da minha relação, enfim. Tem, né, um amigão meu, tem uma academia de jiu-jitsu, tá fechada, sem previsão nenhuma de abrir, né? Dizendo, Né? inclusive, né, os governantes aí que vai ser das últimas coisas a serem abertas, exatamente pelo contato físico que existe, né? E são pessoas que dependem daquilo para viver, né? Então, realmente, o Né? reflexo disso eu acho que vai ser bastante sério, né? A gente vai ver muita empresa, infelizmente, né, sucumbindo aí, e muitas já sucumbiram, né? A gente já tem informação, inclusive, né, de pessoas aí que já encerraram operações, enfim, ou, né, não tem nem perspectiva de reabrir. E o cenário realmente né, não é lá muito promissor, né? Acho que a gente ainda vai ver realmente por um bom tempo aí os efeitos, né, negativos dessa pandemia aí, né? Principalmente no nosso É, mercado brasileiro aqui, né? outro dado relevante aqui é a produção de veículos, né? Estava vendo hoje também uma notícia, Uhum. caiu 99% em abril. Então, É, assim, praticamente não se produziu carro em abril, né? é, é. E isso tem todo um impacto de cadeias, né? Cadeias produtivas e efeito renda também, quer dizer, começa a dar Sem dúvida. paralisação em todos os em todos em toda a cadeia produtiva, daqui a pouco tu É, não consegue recuperar, começa a ter desemprego, começa a ter insegurança também para fazer uma aquisição maior, assim, e é, aí é uma roda, é uma espiral negativa. é. Então Tu falou do é bem complicado. mercado automotivo e eu me lembrei agora da notícia agora de abril, né? Em que pela primeira vez o barril do petróleo foi negociado a preço negativo, né, cara? Então, É, realmente é algo emblemático, que ilustra bem né, o momento, né? Tipo, quando é que a gente imaginou que ia chegar a esse ponto, né? Do consumo ser tão freado a ponto, né, das empresas não terem mais onde armazenar, onde estocar petróleo e ter que negociar a preço negativo, né? fica mais caro tu armazenar do que tu, né? Então Exato. tu tá pagando no Tá mercado pagando futuro, para né? alguém retirar. Para É alguém isso aí. tirar. É mais ou menos que nem o cara que empresta o carro para não precisar pagar o estacionamento, né? Uhum. Uma loucura, Mas, cara. mas E também tem no. empresas Bom, eu não sei se que. tem mais algum indicador aí macroeconômico ou Não, o ponto uma é a travada aí. inflação, Vamos ver como eu te se volta. falou. Peraí, Deu uma trancou um cortada aí, pouquinho. Rodrigo. Vamos de novo. É, vamos de Vamos de novo novo. aí. Não, eu gosto sempre de analisar esses, falar, né, abertamente sim, sobre esses indicadores macroeconômicos. Então, um ponto também de bastante discussão é essa recuperação em V, ou em U, ou em L, né? Tá bem em moda também essas discussões assim, né? Em V seria uma recuperação já imediata, né? Quer dizer, você cai 4, sobe 4, sobe 5, Uhum.
Muita gente tem esse otimismo, assim, porque por outro lado também a gente vê que as pessoas precisam viver também, né? Elas precisam comer, elas Claro. precisam se vestir. Então, de alguma forma, havendo uma segurança mínima de saúde, as pessoas já vão também, de alguma forma, buscar retomar sua vida e começa a andar de carro, começa a gastar com manutenção, começa a gastar com gasolina, com estacionamento, com transporte, a coisa vai andando, né? As Uhum. Vai escolas, girando, né? no momento, retomam também, mas, mas a coisa é um pouco mais séria e eu, particularmente, não sou tão otimista assim com relação a esse crescimento em V, assim, eu acho que também Uhum. acho que vai ser uma coisa mais em U, né? Que é uma outra que o pessoal Sim. fala bastante, quer dizer, demora um pouquinho mais, fica lá no fundo um pouco mais e depois sobe. E isso, além disso, tem as similaridades de cada país também, né? O Brasil, Uhum. não sei se a gente começou falando sobre isso, né? Vinha da crise lá do impeachment e a expectativa era de uma retomada, porque geralmente De quando uma tu tem retomada uma. rápida, né? E não aconteceu. Por quê? Porque também está tendo aqui um problema mais amplo, mais profundo de desindustrialização. A gente vê muito aqui no Rio Grande do Sul, né? As empresas Uhum. sofrem bastante, acaba sendo o foco prioritário da tributação, né? Acaba sendo aquela que mais recolhe impostos, tem todo o custo logístico que é complicado aqui no Brasil, né? Quer dizer, a gente vê a infraestrutura né, muito ruim, então o custo do Brasil, de modo geral, é muito ruim, né? E aí, com o aumento do endividamento público, quer dizer, como é que a gente vai pagar essa conta? Uhum. Ou o governo começa a emitir moeda, que nem a gente estava falando, imprimir dinheiro, né? Ou aumenta a tributação, mais ainda, quer dizer, tem espaço para aumentar a Sim. tributação? É uma questão, É. né, complicada. O pessoal fala aí de grandes fortunas, mas isso aí é tudo muito de argumentação e pouca prática, né? Então eu vejo uma grande dificuldade no custo das empresas, assim, das indústrias aqui no Brasil. Talvez se a gente for pegar Estados Unidos, a gente viu aquele pico de desemprego, né? Aquele gráfico que chegou Uhum. a ficar fora de escala, né? No desemprego, mas lá nos Estados Unidos a gente tem poucas barreiras, então rapidamente tu já recupera, né? O emprego de volta. Tu desemprega rápido e já emprega de volta, né? Aqui no Brasil a gente sabe que tem uma série de Tudo mais lento, burocracias né? e dificuldades de você primeiro tomar a decisão de demitir, depois tomar a decisão de contratar, né? É uma cortadinha aí, Rodrigo. É, tá, agora voltou. Vamos lá. Voltou. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, assim, a economia é isso, né? A gente tem tudo vai depender da segurança, da expectativa, né? Dos agentes Uhum. econômicos, nós todos, né? De quanto que isso vai acabar, quando é que a gente vai ter uma luz no fim do túnel. E aí também a gente aqui tem uma pimenta adicional que seria todas essas questões políticas e Sim. econômicas que a gente vive, que é Que é uma uma surpresa a novela cada à parte. dia. É uma novela a cada dia, é um capítulo a cada dia, né? E no micro cenário aí, o que que a gente tem, o que que nos espera aí? Qual é a Então, percepção? é o que a gente tem visto no nosso dia a dia daí, né? É, Empresas é. com grandes dificuldades, queda de 50, 90% do faturamento, né? Dependendo do caso, tendo que se reinventar muitas vezes. Eu gosto de falar também sempre que tem um lado positivo disso, que é o aspecto da reinvenção e da É. reaproximação com o cliente, né? Uhum. Quer dizer, buscando formas novas de se encontrar, formas novas de comunicar aos clientes. Isso também vai depurar bastante, né, na economia, quer dizer, a gente vai sair.
como sempre, em qualquer crise, as empresas vão sair mais, aquelas que conseguirem sair, vão sair mais fortalecidas e vão conseguir repensar muitos custos, muitas despesas, né? Muitas Uhum. despesas estruturais, muitas coisas que a gente sempre tinha como custo que não se podia mexer, que era contratado. Hoje a gente está vendo que é É. possível repensar, né? Isso também tem um impacto forte na propriedade, né? Todas os ativos fixos, eles devem sofrer mais para se recuperar a sua valorização e tendem primeiro que as pessoas não têm, vão ter que se desfazer de alguma coisa, de alguns ativos, e outras, por Uhum. outro lado, elas vão ter que e vão ver, vão revisar, né, as estruturas, Necessidade, né, disso, né? o escritório, né, maquinário, coisas que não são tão necessárias. Então eu vejo assim esse lado positivo sempre, né? Sempre tem que olhar o lado positivo. E por outro lado, aquela empresa que tem caixa, aquela empresa que conseguiu que tinha uma boa posição, ela, ela é uma empresa que hoje pode aproveitar oportunidades, né? Uhum. Até Sem de dúvida. aquisições de alguns ativos, de aquisição ou de Participações acionárias, né? Enfim, em outras associações companhias, né? acionárias. É. Voltando ao ponto da reinvenção, eu me lembrei agora daquela marca Omo, né, de sabão em pó. Esses dias eu estava vendo na televisão, eles fizeram lenço umedecido, fizeram Uhum. Outros várias produtos. formas, vários produtos para entregar o que o cliente precisa hoje, que é segurança com É. relação à saúde, né, a Exato. O asseio, né? desinfecção. É, isso aí. Então é mais ou menos isso. A gente vê também um monte de produto de limpeza aí com um certificadinho ali de que mata todas as bactérias, né? Uhum. Isso é uma Uhum. forma nova de comunicar e do É. interesse que o cliente tem. Então, É, assim, sobre tem. essa questão da reinvenção aí, a gente tá vendo muito, e essa pandemia está acelerando muito esse processo de transformação digital, né? Então, que se fala muito, né? E como tu dizia, as empresas estão buscando novas formas de se relacionar, principalmente com o consumidor, né? Ou, enfim, o prestador, o tomador de seu serviço. E temos aí o exemplo de grandes varejistas, né, que modificaram completamente aí a sua postura, né, estão atuando de forma muito intensa, muito forte, né, no meio digital, né, substituindo, né, aquela publicidade física por publicidade digital, focando em novos nichos, né? Então tem canais especializados de vendas aí para atender o público mais idoso que não tem essa mesma familiaridade, né? Com compras por internet, enfim. Então é interessante ver esse movimento, né? Como na realidade, tu dizia lá no início, né? As empresas elas têm a obrigação de se reinventar e por se reinventarem, né, aquelas que sobreviverem vão sair realmente fortalecidas, né? A gente está vendo aí algumas dessas varejistas terem um incremento no seu faturamento num período em que a grande massa das organizações, né, tá vendo uma redução, né? Então realmente sempre tem oportunidade na crise, né? Acho que isso é outro ponto também, de que muitas empresas pequenas são as que mais sofreram, né? Aquelas que É verdade. têm mais Não tem fragilidade e tal. capital para investir, né? Também, né? Não Então tem muda muito, capital. né? Então, isso é um ponto, né? Mas também é de se analisar o quanto disso vai ficar, né? O quanto dessa digitalização a gente vai continuar vendo é um pico de digitalização, depois a coisa é como se subisse um degrau, mas se Uhum. estabiliza também, né? É. Porque, assim, muita coisa a gente
vai continuar, vai voltar para o tradicional, né? Claro, claro. Não vai manter sempre reuniões online. Eventualmente, muita gente percebeu que não precisa pegar um avião toda semana e ir para São Paulo, né? É. Isso reduz bastante custo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é importante você estar presente e conseguir fazer o trabalho em loco, né? Uhum. Então, também, hoje acredito que é um pico, mas que deve se estabilizar num patamar acima, assim, né? Pelo menos Sim. eu já trabalhei muito com videoconferência, na época, já em 2, 3 anos que eu venho trabalhando com videoconferência, então não é tão novidade para mim, assim, né? Eu acho Uhum. que tem um outro nicho de gente aí que realmente vê essa como novidade, assim, e talvez o aumento tenha sido maior, tenha sido mais dinâmico, mas eu acho que é mais também uma outra questão que é o, a necessidade de tu transformar de verdade. Não basta, né, tu ter coisas digitais, assim, tu fazer uma propaganda no Instagram, ou tu ter um site e fazer publicidade só pelo Instagram, né? Ou pela internet, pelas redes sociais. Eu acho que envolve todo um conceito digital, e esse Uhum. sim é o futuro, se a gente for pensar, né? Por exemplo, a educação, né? É, instituições aí de ensino. Muitas delas, essas sim, estão tendo que se reinventar bastante. É. E é uma coisa que já vinha batendo na porta, né? Mas havia um Uhum. certo preconceito, assim, com relação É. a aulas online. E a E hoje discrepância a ainda é coisa. muito grande, né? Entre uma instituição e outra, né, se vê que muitas delas foram pegas de surpresa, tiveram que fazer investimentos rápidos, enfim, né, viabilizar esse ensino à distância de uma forma, né, às vezes até, de certo modo, precária, né? Outros já estavam muito mais preparados, com portais que já atendiam essa demanda. Então a gente vê claramente, tem instituições que estão tendo as aulas normais, né, absolutamente normais, e tem outras que fazem lá, às vezes mandam um videozinho ou fazem uma aula virtual através de um aplicativo, um Zoom da vida, né, uma vez É, a cada semana, né, então realmente e é uma situação que eu acho que daqui para frente deve mudar, né, eu acho que as instituições cada vez mais vão se dar conta da importância de ter, no mínimo, mecanismos, né, para viabilizar, né, esse ensino à distância aí, né? e eu vejo interessante o exemplo do ensino à distância porque ele exemplifica aquilo que a gente falou, não basta ter uma plataforma digital, né? Os teus profissionais eles têm que estar adaptados, tu tem que ter todo um processo de entrega do teu trabalho, do teu serviço pelo meio É, digital, né? é, Então tu tem que, sabe, achar formas de interagir com o teu cliente no meio digital. Então a coisa é muito mais complicada do que simplesmente tu ter lá uma plataforma e tu resolver colocar exato. coisa no digital, né? Uhum. Isso é interessante, mas também tem um outro aspecto. Isso é o aspecto, digamos, negocial da coisa, o aspecto mercadológico. Tem o aspecto financeiro, que é a pressão por custos e a pressão da receita. Quer dizer, muita pressão. Eu não sei até que ponto que ficou a história, mas tinha um projeto de lei aqui para obrigar a redução das mensalidades escolares, né? Sim. Ao mesmo tempo, as escolas, as instituições Sem em dúvida. geral têm que investir, né? Então, investir É, em novas tecnologias, enfim, como regular essas coisas, como é. conseguir passar por esse desafio de pressão dos clientes pelos dois lados. Eles querem um produto melhor, produto digital, inovador e melhor, mas eles também querem pagar menos. Só que tua Uhum. estrutura de custos continua a mesma, porque tu não teve É. tempo de mudar. Teus profissionais estão lá, tua estrutura toda está lá, tu conseguiu reduzir um pouco a conta de É, luz, eu vi uma né? pesquisa de uma entidade representativa aí né, das entidades de ensino.
e eles estavam justamente comentando que é inviável se ter a redução na forma pretendida aí, né, nas mensalidades, porque o principal custo está na folha, né, e esse, na prática, se a ideia é que se mantenha uma rotina, né, de aula, né, digamos assim, tu vai precisar do professor, né, Claro. então, o que tu vai conseguir eventualmente abrir mão? Vamos lá, alguns profissionais da área administrativa, né, da segurança, enfim, né, mas eles estavam justamente comentando que, na realidade, a redução de custo que hoje as escolas estavam tendo, em função basicamente da diminuição desses gastos de estrutura, né, de luz, de água, enfim, era mais ou menos na ordem de 5%. Então, de fato, mesmo com uma virtualização, né, do serviço, né, se de fato esse número procede, né, a gente chega à conclusão de que não há muita margem, né, para reduzir talvez muito mais do custo do serviço, né, do Claro. preço do serviço para o consumidor, né, então é Não isso aí. existe mágica, né? Não existe mágica, É, quer dizer, a estrutura ela está mais ou menos dada e, e não é 2 meses. E outra coisa, tu não pode desmontar também a estrutura, sim. né? Porque a expectativa é que você recomece lá na frente. Então, como é que você vai, né, se desfazer de um ativo, de um imobilizado? Ou não tem como, né? Você Uhum, está com aquela estrutura preparada para atender aquele número X no caso das instituições de ensino, para atender os alunos, enfim, mas a gente pode traduzir, transformar, transportar isso para outros setores da economia, é mais ou menos a mesma coisa. Mas também tem aquelas cara, empresas. Oi, fala, Cristiano. vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Toca a ficha aí, Não, vai eu lá. ia, eu ia falar das empresas que, como tu falou, experimentaram um crescimento acelerado, né? E também é um risco, porque aquelas empresas que não estavam planejando, né? Porque ninguém planejou ter um vírus agora aqui. Daqui a pouco o produto que aquela empresa produz, ele começou a ser muito demandado. E aí a empresa precisa se adaptar e produzir rápido aquele bem mais do que ele já produzia. E para isso Uhum, ele começa a fazer investimentos que não foram planejados. E aí ele começa uhum, a se endividar, ele começa a ter dificuldades de produção, ou de entrega do produto, e aí a necessidade do capital de giro aumenta mais do que o capital de giro, né? sim. Do dinheiro ali que ele tem para o caixa. E aí dá um problema até maior que muitas empresas quebram porque elas crescem muito Por conta rápido. disso, né? É verdade. Mas na realidade, cara, a gente já está aí metade do nosso tempo, né? A gente vai conversando, vai trocando ideia, vão surgindo, né, enfim, Surgindo novas. informações na nossa cabeça, e a gente começa a divagar um pouco, mas até porque a gente tem ainda, né, na nossa programação aqui um bom conteúdo pela frente, e aí já para então introduzir aí um próximo tema, a gente está, né, desenvolvendo aí um trabalho conjunto, né, para algumas empresas, alguns clientes nossos, né, e justamente então a gente até, né, batizou carinhosamente, né, o nosso trabalho aí de o pacote anticrise, né, Tá, foi e incrível. pacote anticrise. Então, assim, eu queria que tu pudesse também nos dar um panorama e até já fazendo uma breve introdução, né? A gente aplicando isso aí em algumas empresas, a gente inicia basicamente com um diagnóstico, né? Um diagnóstico preliminar, que inclusive, de posse de toda a documentação aí, a gente consegue dar um retorno rápido, né, para o cliente, né, em torno de 3 dias úteis aí, a gente já tem pelo menos uma identificação, né, do contexto em que a empresa tá inserida, né. Também é interessante dizer aí que esse diagnóstico aí ele não tem custo, né,
Então, a gente está realmente fazendo isso com o espírito de poder também auxiliar um pouquinho, né, as empresas aí a encontrarem o seu rumo, né? Evidentemente que depois tem todo um trabalho pela frente que a gente, né, vai abordar um pouquinho mais se ainda der tempo aí, que envolve todo um acompanhamento, né, uma criação de um plano de ação, enfim, o acompanhamento desse plano, né, e aí, claro, para isso a empresa tem a possibilidade de nos contratar. Mas esse diagnóstico a gente então faz né, sem a custo zero, né, exatamente para que o empresário possa ter, porque muitos empresários na realidade não, a verdade é que não sabem nem para onde correr hoje, né? Não tem muita noção, foram pegos de surpresa, né? A gente comentava ainda hoje à tarde, né, do caso de um empresário aí que nos procurou e estava apostando num crescimento, uma retomada, né, do seu negócio para esse ano, e o ano havia começado muito bem, né, e de uma hora para outra as vendas caíram praticamente a zero, né, e realmente, né, isso é um choque, é um baque, né, então às vezes o empresário que não está planejado, ele realmente não sabe o que fazer, né, não sabe né, que rumo tomar, e eu acho que nesse momento que esse aconselhamento é interessante, né? É importante, né? Que o empresário esteja bem assessorado, né? E assim, nós aí sobre o aspecto jurídico, né? Tu sobre o aspecto financeiro e econômico, né? Esse trabalho conjunto, essa simbiose aí consegue, né, proporcionar para o empresário pelo menos uma visão, né, do norte, digamos assim, né, do que ele pode fazer, né, do que ele deve fazer, inclusive, para botar de novo, né, a sua operação nos trilhos, né. Então, eu queria aproveitar aí para te pedir aí, né, alguma dica, né, enfim, para quem está nos ouvindo, enfim, ou para quem depois vai assistir aí nosso vídeo, né, se a gente já puder deixar alguma informação, né, que é qualificada, né, Sim. de pelo menos assim, dar alguns passos aí que possam nortear aí o caminho, né, dos empresários, enfim, o que tu pode Claro. nos dizer É, aí? acredito que sim. Essa ideia surgiu aí de outros trabalhos que a gente foi desenvolvendo e a coisa pegou né, foi empacotada, com perdão da Isso. redundância, em pacote anticrise, né? E acho que, claro, também a gente poderia trabalhar sobre esse aspecto, porque em qualquer momento da economia, né? Porque até no momento de crescimento Sem lá dúvida, é. do PIBinho, da Dilma e do Lula, ainda assim empresas quebravam e tinham dificuldades e eventualmente precisavam ser de reajustes, né? E agora, então, nem se fala, né? A situação realmente ela é mais grave do que o normal. Então, agora a gente resolveu botar nesse pacote e oferecer para conseguir conciliar os aspectos jurídicos que a empresa, que todas as ações econômico-financeiras vão exigir, né? Então, se você Uhum. pegar ali as ações rápidas, né? Depois, bom, você faz o diagnóstico lá, com base nos dados contábeis da empresa, a gente consegue fazer rapidamente uma análise preliminar, obviamente, né? Para entender, pelo menos, aonde que estão alguns gargalos, né, da empresa. É óbvio que a gente não vai ter a informação completa, isso se tem com o Uhum. tempo dentro da empresa, na consultoria, mas você já consegue enxergar ali alguns pontos que podem Ser ser trabalhados. tratados, E né? aí, ser tratado. E aí, se você, isso já tem um valor para o empresário, né? Isso por si só Uhum. já tem um valor, ele pode tentar buscar implementar aquelas medidas, né, dentro do possível. Mas a gente sabe também, por outro lado, que, primeiro, no momento de crise, o empresário ele está no olho do furacão, né? Eu já administrei situações de crise e realmente é muita pressão, né? Você tem que cuidar da pressão dos credores, tem que pensar na administração da empresa, daí começa a fazer água em outros aspectos, como
geralmente, né, no teu pessoal, é difícil de você blindar completamente esse trabalho, né? E aí a gente começa a ver que o empresário precisa de um apoio, mas eventualmente, né, isso fica depois no segundo momento, após esse diagnóstico de 3 dias. Aí a gente entra, havendo o interesse e havendo a contratação e a gente trabalhando no cliente, bom, daí a gente começa a atacar os pontos com foco na estabilização do negócio, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar lá quais são as fontes rápidas de receitas que a gente pode colocar dinheiro para dentro para fazer algum caixa, né? Então a gente olha lá estoques, alguma coisa que a gente pode queimar mesmo de estoque, a gente olha recebíveis, que a gente possa fazer promoções, inadimplentes, clientes inadimplentes, que a gente possa trabalhar rapidamente para Recuperar. colocar, para trabalhar rápido nisso, ativos que a gente tenha que se desfazer eventualmente, né? Então a gente começa a fazer uma listagem quais são esses ativos, né? Por exemplo, você tem uma máquina que produz o teu principal produto, é um ativo. E você tem lá enfim, um terreno que está desocupado agora para uma ideia que você tinha antes de fazer um investimento e que agora ficou por terra. Bom, é óbvio que você vai se desfazer do terreno e vai deixar a máquina, né? Um exemplo bem, Uhum. bem simples. E às vezes é óbvio que as decisões não são tão simples assim na prática, né? Só Esse para exemplo aí ficou fácil, né? Mas no dia a dia não é não é tão tão simples fácil assim. assim. Né? Então, assim, esse é o primeiro aspecto, o aspecto da receita, como que a gente faz para Sim. estabilizar o negócio. Depois tem o aspecto da despesa, né? Negociação com credores, Nas negociação com receitas aí, fornecedor. ainda nas receitas aí, Rodrigo, desculpa te interromper, mas aí Claro. também entra um pouquinho, né, do enfoque jurídico que a gente dá, da questão da recuperação de créditos, né, para as Isso, empresas, né, e é um momento exato. que, inclusive, a gente tem visto aí muitos empresários, e obviamente por, né, necessidade nesse momento, assumirem uma certa parcela de risco para realizar, inclusive, compensações de créditos tributários que, né, digamos assim, ainda são discutíveis, né, no judiciário, né, são teses jurídicas, enfim, mas, obviamente, pela necessidade, o empresário vai lá, quantifica, a gente, né, tem esse trabalho todo de quantificação desse crédito, e o empresário assume o risco de fazer de imediato esses aproveitamentos, ou mesmo, né, readequar, digamos assim, a sua estrutura de custos, adaptando as bases de cálculo, alíquotas, enfim, né, a essa realidade da tese, né, aplicando a tese de imediato, justamente como forma de fazer caixa, né? E Uhum. isso é interessante, faz parte dessa análise toda conjugada, né, que a gente promove através desse pacote anticrise aí também, né, entender exatamente essas oportunidades, né, que cada uma das empresas tem, né, no sentido de recuperar esses ativos, esses créditos tributários, né, enfim, algumas delas já têm, por exemplo, também, até daqui a pouco, decisões transitadas em julgado, reconhecendo, né, alguns créditos. Inclusive, nesse ponto é interessante, a gente teve agora, recentemente, a transação tributária, né, regulamentada aí pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e vem bem a calhar com o momento, justamente a posição da União, da Receita, no caso da Procuradoria aí, de aceitar também o recebimento de créditos, né, claro, créditos aí líquidos e certos que o contribuinte tenha, para amortizar o seu passivo fiscal, passivo tributário, né. Sim. Então, tá aí também, quer dizer, existem soluções, mecanismos, né, legais, né, que muitas vezes o empresário não tem conhecimento, não tem acesso a essa informação aí,
E justamente essa assessoria pode proporcionar, né? Daqui a pouco o cara está lá preocupado, mas como é que eu vou resolver meu passivo? Mas daqui a pouco ele tem um crédito, tem um precatório já, né, a ser pago aí pela União, e a gente pode, né, bolar, né, isso faz parte exatamente desse plano de ação, né, que a gente desenvolve em conjunto com o empresário, né, de buscar o equacionamento das dívidas dele em todas as esferas, inclusive também tributária, né? Nós temos Exatamente. aí uma discussão interessante também, que foi bastante motivada aí por essa nossa quarentena, né? Que está relacionada justamente aos créditos de PIS e COFINS, né? Para aqueles contribuintes aí do regime não cumulativo, né? Nós temos uma decisão do STJ que basicamente reconhece aí como insumo tudo aquilo que seja essencial, né, ou importante para a prestação daquele serviço, né, ou entrega daquele produto. E evidentemente que muito mudou, né, de questão de 2 meses para cá, né, o que hoje é essencial, talvez não fosse tanto, né, há 2 meses atrás, né. Então até essa revisão também, né, do que eventualmente o contribuinte possa tomar de créditos aí baseados, né, nesse fundamento da essencialidade que já, né, já está aí consolidado, pelo menos no STJ, né, enfim, isso mudou muito, né, essas rotinas de home office, então é a empresa ter que investir em sistema, ter que investir em internet, né, quer dizer, são muitas situações novas que até então poderiam passar Sim. desapercebidas como um crédito, né, para ser aproveitado de fato, né. Não, exatamente. Então, esse é o ponto que a gente que aproxima e transforma esse nosso pacote, quer dizer, medidas judiciais, medidas fiscais, tributárias, né, medidas trabalhistas, contratuais, que vão Uhum, lá na junto com as medidas econômico-financeiras, vão entregar para o cliente uma solução para solução dos seus problemas na crise agora, nesse momento de liquidez, né? Então, de todos os aspectos, exato. assim, aí eu estava me passando nessa parte aí, que eu já estava pensando, a gente começa a ficar com pressa, né? É verdade, não, o tempo é curto. Tem mais É, 12 minutos aí antes do Instagram nos derrubar. Mas pois vamos é, lá. então. Não, daí eu estava entrando nas despesas, né? Daí que eu Isso. ia falar, né, da importância jurídica de a gente discutir, porque, pô, tem discussão, tem É, negociação com credores, né? Um é, dos maiores credores é o fisco, né? Tem é. negociação com fornecedores, né? E aí envolve uma capacidade de você conseguir transmitir para eles, para os seus fornecedores, para os stakeholders, de modo geral, Sim. uma segurança de que a coisa vai ter saída, né? A gente vai conseguir Uhum. ultrapassar, né? E porque, de novo, é a mesma coisa que eu falei lá em cima com relação a, a macroeconomia. É tudo uma questão de expectativas, de confiança, de certeza, né? É. E aí a gente vê vários casos de empresas que precisam comunicar corretamente e precisam também planejar, né? Então você vê das questões do governo, né? As ações governamentais, tanto tanto parcelamentos tributários como empréstimos, financiamentos subsidiados, apesar de eles serem subsidiados, apesar de terem essa prorrogação no pagamento, ainda assim eles vão ter que ser pagos, né? Uhum. E a É gente verdade. falava É isso aí. E a gente falava lá atrás que a crise ela vai ter consequências. Tá certo que hoje a gente talvez esteja vivendo aí o pico da crise, mas é preciso planejar cenários e avaliar como é que vai ser na pior hipótese, Uhum. porque não adianta também tu não pagar agora e não conseguir pagar lá na frente, né? Então tem que É. fazer um planejamento bem feito. É claro que o foco deve ser em sobreviver, em sair da crise, né? Então Uhum. conseguir retomar, pelo menos estabilizar ali retomar as receitas num patamar
razoavelmente, que pelo menos fique no 0 a 0, né? Mas ainda assim você tem que planejar o futuro também, É. né? Essa questão E que tu aí, abordou aí da negociação, né, com fornecedores, com credores em geral, é bastante delicada, né, porque a gente vê principalmente às vezes o pequeno, microempresário, né, que, enfim, não tem, obviamente o cara não tem um lastro lá, né, para fazer frente a essas emergências, né, enfim, e é pego de surpresa e muitas vezes exatamente por conta dessa surpresa ele acaba tomando decisões precipitadas, muitas vezes equivocadas, né, muitas vezes não consegue realizar uma boa negociação, né, então também aí a importância, né, enfim, ter um profissional que possa assessorá-lo e até tranquilizá-lo, né? Não, só isso aqui a gente, né, deixa conosco, a gente absorve, né, deixa que essa negociação a gente encaminha, né, e assim a gente consegue realmente buscar melhores resultados, né, buscar um retorno melhor, né, do que agir somente por impulso, né, sim. e às vezes a gente vê que piora ainda mais a situação, né? A gente viu aí, estava falando anteriormente também de casos assim, tomadas de ação ali pelo empresário assodadas, né? Com É. relação a funcionários, quer dizer, atitudes Demissões, que, enfim, né? então, eu te, tem que ser ágil, tem que ser rápido na decisão, mas também não pode ser assodado, porque isso acaba prejudicando mais do que ajudando, né? Então, daqui a pouco você está numa É. situação ainda pior, né? Então, aí é que entra o trabalho, entra uma visão profissional, porque por mais que o gestor tenha uma cabeça profissional, ainda assim ele está no problema, ele está vivendo o É. problema, ele está geralmente com o risco maior, né? Uhum. Sentindo ali, geralmente, 90% das empresas são familiares, são empresas do qual o dono e os gestores principais são donos e trabalham para pagar suas contas pessoais, né? É. Acaba misturando a vida da pessoa com a vida da empresa, É. e aí a pressão aumenta muito, né? Então, tem esse lado. Então, eu não sei como é que, deixa eu ver, 5 minutinhos mais ou menos. Estamos a 7 minutinhos aí do fim. Não sei se tem mais alguma dica aí, algum ponto importante que o empresário deva observar aí nessa crise enfim, tentar readequar sua estrutura de custos ou fazer caixa. O que tu sugere ainda nesses poucos minutos que temos? São os três fatores ali, né? Seja eu diria quatro. Despesas, controlar despesas o máximo possível, postergar, negociar com fornecedores, com, 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 Credores em credores geral, em né? geral. É. As receitas, tentar colocar mais rápido para dentro, olhar muito o ciclo operacional, ver aquelas margens de produtos que tem mais margem, talvez, né? Claro, também tem que ver a receptividade do teu produto frente à crise, que muita gente Uhum. também deixou de consumir. É, Mas havendo é. a possibilidade de focar naquela margem melhor, né? Isso é outra coisa. Foca naquilo que é mais, tem mais margem e que te dá o Mais dinheiro mais rentável, rápido né? também. É. E também que o giro é mais Giro rápido, melhor, né? né? É. Que tu consegue comprar e pagar mais a prazo e receber mais à vista, né? Essa é a Uhum. diferença. Se for um processo produtivo, aquele processo produtivo também é mais rápido, né? Que demora menos para ser Sim. produzido, no caso de uma indústria. E aí também a questão dos ativos, né? De coisas ali, de bens imobilizados ou ativos de modo geral que você possa se desfazer conforme uma lista ali de prioridades, Uhum. do mais supérfluo para o menos supérfluo, né? Claro. E, por fim, também uma outra coisa agora é a hora da criatividade, né? Na hora de reinventar o seu negócio, buscar novas formas de entrega, novas formas de apresentar, de criar necessidade para o seu cliente, né? Buscar novos mercados,
Eu, eu costumo sempre falar uma frase otimista, assim, de que nessas horas é que a gente ativa a nossa capacidade de reinvenção, de buscar novos caminhos, novas alternativas. E eu gosto de acreditar e passar essa mensagem, né? De que as empresas elas vão sair mais inovadas, Uhum. né, mais ativas e mais eficientes, né, É depois da verdade. crise. Esperamos que sim, né? Aquelas que sobreviverem. Não, é isso aí. A gente trabalha, acho que naquelas linhas de dizer qual é para que é a meta da empresa, né? Qual é a missão da empresa? Aí isso aí Uhum. entra, faz isso, né? Fazer as empresas se tornarem melhores, mais eficientes e sobreviverem, né? Acho que esse É é o verdade. trabalho dos consultores em geral, assim. É. Essa é a ordem do dia e é sobreviver. Ainda mais no Brasil, né? O Brasil Isso não é aí, para cara. amadores, né? O pessoal falava. Não é para amadores. Mas a gente está se É, encaminhando aí para o final, cara, antes que o Instagram, né, nos derrube. isso aí. Eu queria te agradecer aí pela participação, aí foi muito bom, né, falar contigo. Acho que foi produtivo, né? Conseguimos trazer algumas informações úteis aí e dizer que a gente está, inclusive, à disposição, né, para qualquer contato, enfim, através das nossas redes, né. Depois o conteúdo aqui vai ser, né, disponibilizado aí, tanto, né, nas tuas redes quanto nas nossas, né, né, aqueles que precisarem de assessoria, sintam-se bem à vontade em nos procurar. Dizer também que no nosso site ali nós temos muito material, muito conteúdo sendo produzido, inclusive conteúdos com a tua participação também, né, estão lá. Claro. E é isso. Agradecer aí, deixar uma boa noite aí para todos que nos assistiram. Se vocês têm Isso alguma aí, coisa ainda valeu, a Cristian. dizer, fica à vontade, cara. Queria só agradecer também essa conversa, foi legal, foi bacana. Vamos fazer mais umas aí virtuais Isso, e presenciais também, de com preferência, né? certeza. Isso aí, tomara que passe rápido para a gente fazer umas presenciais também. É isso Joia, aí, cara. cara. Valeu aí, Valeu, brigadão, uma boa noite aí. Até valeu, boa mais. Tchau, noite. tchau.